Pedro Passos Coelho diz que o PSD tem de mudar e de se adaptar aos novos tempos. O candidato à presidência do partido diz estar preparado para, em 2009, lutar pelo cargo de primeiro-ministro. O PSD tem de fazer destas eleições uma oportunidade de se reencontrar com a história, de voltar a ser um partido reformista, um partido grande, em que os portugueses olham com esperança, sabendo que da sua ação pode resultar um futuro melhor para todos. E é por isso que eu me candidato a estas eleições. Eu candidato-me a presidente do PSD porque acredito que nós podemos, daqui a um ano, ganhar as eleições legislativas em Portugal. Raquel Alexandra, boa tarde. Passos Coelho apresenta-se assim ao partido, mas a pensar no país. Dr. Pedro Passos Coelho, sente-se em condições de ser Primeiro-Ministro ou acha que está em condições de ser Primeiro-Ministro no próximo ano, se vier a ganhar as eleições? Com certeza, se não achasse, não me candidatava a Presidente do PSD. Eu penso que o país precisa de um governo diferente daquele que tem hoje. Os portugueses precisam de ter uma alternativa que, de alguma maneira, responda aos problemas que hoje têm. Nós temos quase 8 anos de políticas económicas que foram destruindo a economia, que foram destruindo o emprego, a nossa capacidade de criar riqueza nas empresas. Os portugueses precisam de ter uma esperança nova e essa esperança só pode nascer do PSD. Se eu não aceitasse esse pressuposto, não me teria candidatado a Presidente do PSD. Disse há pouco que o facto de alguns comentadores lhe atribuírem na experiência política que isso pode ser uma vantagem. Porquê? Bem, aquilo que eu quis dizer é que muitas vezes os governos estão cheios de pessoas com muita experiência, mas nem por isso deixam de fazer muitas asneiras, significando que, em alguma vez, pode ser uma oportunidade a alguém que não tenha feito tantas asneiras quanto aquelas que viemos acumulando nos últimos anos. Acredito, por isso, que para debater para o futuro e não ficar agarrado àquilo que foi o governo do PSD há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, pode ser uma vantagem, como aconteceu em outros países, com outros candidatos a primeiros-ministros que nunca foram secretários de Estado, ou ministros, ou diretores-gerais. É o caso aqui na vizinha Espanha, com qualquer dos 2 últimos primeiros-ministros, tanto Zapatero como Aznar, não fizeram carreira no governo antes de terem sido primeiros-ministros e, portanto, eu acho que isso pode ser uma oportunidade também aqui em Portugal. Mas não acha que, por exemplo, o facto da sua adversária, a doutora Manuela Ferreira Leite, já ter sido ministra em vários governos, não pode ser uma vantagem dela em relação a si? Noutras circunstâncias, talvez, mas eu penso que nós precisamos não de estar a discutir as políticas do passado, mas de estar a discutir políticas para o futuro. E eu acredito que posso trazer esse contributo e que posso abrir esse acertar do passo do PSD com a sociedade de hoje. Como é que acompanhou ontem a apresentação da candidatura dela? Não pude acompanhar porque estive a viajar no país e, portanto, não pude assistir. Mas com muitos barões, muitos notáveis com ela, isso de alguma forma sentiu-se intimidado por isso? Não. Aceitei, ouvi os ecos, evidentemente, com esse retrato. Há muitas pessoas, sobretudo pessoas que já tiveram um papel muito relevante no PSD. O PSD é um partido que tem 34 anos de existência, é um partido que se confunde com o trajeto da democracia em Portugal. Todas essas pessoas são pessoas que fazem parte do nosso património, que estão no PSD, que têm lugar no PSD. Agora, eu espero que o facto de aparecer alguém que possa trazer gente mais nova, que possa aglutinar outras pessoas, não apenas a juventude, mas também aqueles que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos, que são a força hoje da sociedade portuguesa. Eu espero que o PSD não lhes feche a porta e não diga, o que seria uma mensagem muito negativa, que a sociedade portuguesa não pode desenvolver-se e não pode crescer e atingir um maior bem-estar sem o contributo de todos esses portugueses. Então, como é que está a acompanhar, no fundo, o facto do Dr. Alberto João Jardim não se definir, de alguma forma? Como é que acompanha este processo dele? Com naturalidade. Eu acho Gostaria de contar com o apoio dele, por exemplo, à sua candidatura? Eu quero contar com o apoio de todos aqueles que possam acreditar que o PSD não está a lutar para ter um honroso segundo lugar daqui a um ano, mas que pode lutar para mudar a vida em Portugal e chegar ao governo. E se o Dr. Alberto João Jardim ou outros militantes destacados acreditarem nisso e acreditarem que eu posso protagonizar, que posso liderar esse processo, claro que isso é muito bem-vindo. O Dr. Alberto João Jardim... Não acha que ele já se deveria ter decidido?
Não faço comentários sobre isso, ele é que sabe. Dr. Pedro Santana Lopes, como é que vê a candidatura dele? Como a de uma pessoa que foi Primeiro-Ministro, foi Presidente do PSD e manifestamente sente que pode ainda apresentar uma estratégia diferente para o PSD e que acha que traz alguma coisa para o debate. Eu ainda não ouvi os candidatos, nem a doutora Ferreira Leite, nem o Dr. Pedro Santana Lopes, falarem, digamos, das ideias do projeto para o PSD agora e para o país. Mas com certeza que agora esse debate se vai iniciar e se tornará mais claro por que razão é que ele sente que pode dar esse contributo. Eu encaro essa candidatura com muita naturalidade e, se quer, de uma forma direta, sinto-as muito bem-vindas. Acho que os partidos não podem viver de unanimismos e sinto-me confiante por saber que não há uma passadeira vermelha à espera do próximo Presidente do PSD, que quem chegar a Presidente do PSD tenha de convencer mesmo os militantes de qual é o melhor caminho. Se ganhar as eleições diretas, qual é a primeira coisa que vai fazer? Dar uma mensagem de esperança ao país e depois motivar o PSD, porque nós precisamos... Mudar alguma coisa no partido? Haverá com certeza mudanças, mas eu não gosto de mudar por mudar. Aquilo que me preocupará, seguramente, é o de transformar essa vitória numa esperança para o país, acreditar que pode mudar também o governo para 2009. Essa é a minha principal preocupação. Se ganhasse as eleições legislativas, qual seria a sua primeira medida para o país? Bem, eu ainda estou longe desse dia, mas tenho a certeza de uma coisa. É que o PSD, com a minha liderança, não vai andar a vender medidas e ações de governo às pessoas É a principal preocupação. que não tenham sido objeto de diálogo e de auscultação com a sociedade civil. Eu muitas vezes vejo os partidos a fazerem grandes programas de ação que muitas vezes depois ou não cumprem, ou que cada vez que muda o respectivo ministro em determinada pasta, muda a política. Eu quero que o PSD desta vez possa fazer diferente. E, portanto, a primeira coisa que vou fazer, ganhando o PSD, é anunciar, seguramente, um ciclo de convenções que nós vamos realizar com a sociedade civil, com as organizações da sociedade portuguesa, para que o PSD as possa ouvir e possa traduzir no seu programa aquilo que são os seus anseios. Se ganhar as eleições diretas, qual é que gostaria que fosse a primeira pergunta do seu partido ao Primeiro-Ministro num debate quinzenal? Como é que o Primeiro-Ministro consegue justificar que depois de 3 anos, quase 3 anos e meio de ação governativa, com um anúncio de plano tecnológico e com um anúncio de combate ao déficit, ainda é possível em Portugal as pessoas viverem na pobreza em que vivem? Como é que é possível as pessoas terem as dificuldades que hoje têm, a perspectiva de não ter emprego, a perspectiva de um cenário de falências nas empresas que são as que criam riqueza em Portugal, como aquele que defrontamos hoje. Essa é a principal preocupação que nós temos. Obrigada. Pedro Passos Coelho, ele que não quer para já comentar as outras candidaturas, numa sessão de apresentação da sua Carta de Valores e em que a sua principal preocupação foi deixar claro, em primeiro lugar, que o facto de lhe ser atribuída a experiência política até pode ser uma vantagem e, em segundo lugar, que se sente em condições de ser Primeiro-Ministro no próximo ano. São então, Raquel Alexandra, os argumentos utilizados por Pedro Passos Coelho para ir às eleições diretas para o Partido Social Democrata no próximo dia 31 de maio.